Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aula. Hoje a gente está falando sobre a cultura braquiária, Urocloa brisanta. A gente vai estar abordando os aspectos bioquímicos, fisiológicos e agronômicos. O nosso grupo é composto por mim, Iris Almeida, Fagner Melo e Edson Borba. Nós somos estudantes do terceiro período de agronomia e esta videoaula é da disciplina de bioquímica. Bom, inicialmente é importante entendermos o que é a braquiária. Braquiária é uma gramínea forrageira muito utilizada na agricultura e pecuária brasileira, sendo que ela tem um alto teor produtivo e, por isso, na pecuária ela é utilizada como fonte de alimentação para os animais. Já na agricultura, ela tem um alto potencial de adaptação em solos com baixa fertilidade, fazendo com que ela se adapte em qualquer região do país. Outra característica muito importante é a utilização na recuperação de áreas degradadas, reduzindo os processos erosivos e também ajudando na melhoria da qualidade do solo. Dentre as mais importantes e utilizadas, nós vamos ter alguns exemplos como Urocloa brisanta, Urocloa decumbens, Urocloa rusesiensis e Urocloa humidicola. Outro fator de extrema importância que nós devemos destacar é a taxonomia da braquiária, sendo que ela pertence ao gênero Plantae, à divisão Magnolepita, à classe Liliopsida, à ordem Polaris, à família Poaceae, ao gênero Urocloa, que é conhecido como braquiária, e também a espécie Urocloa brisanta. Outras características que nós devemos destacar é que ela é uma planta perene e ela possui um sistema de regulagem profundo, fazendo com que a planta consiga absorver maior quantidade de água. E também, outra característica é a alta produção de biomassa. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o metabolismo fotossintético. Esse metabolismo pode compor as plantas C3, C4 e plantas campo. As plantas C3 temos exemplos como arroz, trigo, feijão e outras plantas. Nas plantas campo, a braquiária, que a gente vai estar tomando um pouco mais a fundo, milho, cana-de-açúcar e também outras plantas. E plantas campo, temos exemplos como cactos, abacaxi e entre outros. Aqui a gente temos uma fórmula da fotossíntese, equação da fotossíntese, e temos o CO2, que é o carbono, ele entra pelos estômagos da planta. Aqui temos a água, H2O, que é absorvida pelas raízes da planta, e a luz, que é a fonte de energia para a planta. A luz ela serve para fazer que aconteça essa reação na planta e que vire a glicose. A glicose é vamos dizer assim, o alimento da planta, onde vai fornecer os nutrientes pela seiva da planta, que vai ser responsável pela formação de folhas, o crescimento da planta, frutos e os demais processos da planta. E o oxigênio, que é o gás liberado para a atmosfera, que é o que a gente vai respirar. A braquiária é uma planta C4, como já disse anteriormente, mas essa planta C4 ela é mais eficiente no uso da água e no uso do carbono. Agora vamos estar falando um pouco sobre o metabolismo das plantas C4, onde a braquiária já se encaixa, como disse anteriormente. Esse metabolismo das plantas C4 acontece em duas partes, que é na célula do mesófilo e na célula da bainha vascular. Para dar início nesse funcionamento, o CO2, o dióxido de carbono, está presente na atmosfera. A planta captura esse CO2 pelos estômatos, onde o CO2 ele vai ser capturado pela enzima de BEF, carboxilase. Essa enzima ela é muito eficiente e também ela não pode ser reagida com oxigênio. Depois disso, ela se transforma, o oxaloacetato de 4 carbonos, sempre de 4 carbonos, e depois disso vai se formar em malato, também com 4 carbonos, como flamo. Após isso, ela vai para a célula da bainha vascular, onde ela faz o transporte para a célula da bainha vascular. Depois do malato, que também está em 4 carbonos, ele vai ser transportado para a célula da bainha vascular, esse malato, 4 carbonos,
que também vai ter uma liberação de CO2, de carbono. E depois disso, ela vai passar para o rubisco, uma enzima, que vai estar dentro dos ciclos de Calvin, onde vai produzir a glicose, que vai fazer com que a planta possa produzir o seu alimento e se desenvolver nas condições perfeitas, assim produzindo bastante folhas, crescimento bom e tendo o seu melhor desenvolvimento. Aqui tem as principais enzimas, que é a beta-carboxilase, a rubisco, a piruvato, fosfato de ginase, e tudo isso é um ciclo que as plantas C4 fazem. Começa com o carbono entrando pela planta, transformando esse carbono em energia para a planta. O metabolismo de C4 aumenta a eficiência do uso de água e nitrogênio para a planta, além de proporcionar uma produtividade em ambientes tropicais. Como a gente já disse, as plantas C4 estão muito bem adaptadas a cerrados, a climas onde tem um pouco mais de deficiência hídrica e também boa luminosidade e temperaturas elevadas. Agora, falando sobre as vantagens bioquímicas do metabolismo das plantas C4, comparando com a planta C3. Lembrando que todas as plantas têm esse metabolismo de planta C3, então a planta C4 tem um metabolismo melhorado, podemos dizer assim, em que a planta C3, o CO2 ele já é capturado diretamente pelo rubisco. Isso permite que tenha uma baixa eficiência na fotorrespiração, então o rubisco vai direto para o centro de cálculo e já produz o alimento, que tem baixa eficiência nos açúcares também. E já nas plantas C4, o CO2 ele vai direto para a beta-carboxilase, que forma um composto de 4 carbonos, que é o que de uma água. Esse é um processo que ajuda a liberação do CO2 na baía vascular e depois disso vai para o rubisco e daí vai para o ciclo de cálculo, que tem alta eficiência na produção dos açúcares, que é os alimentos da planta, podemos dizer assim. Então, as plantas C4 ela tem maior eficiência fotossintética, consegue aproveitar mais a luminosidade, menor fotorrespiração, porque ela não entra direto no rubisco, ela já passa por outro processo, maior produção de biomassa, por ter esse metabolismo um pouco mais complexo, um pouco maior, e melhor aproveitamento da água, por não perder tanto na fotorrespiração, e melhor a adaptação ao clima tropical, porque aproveita muito a luminosidade e tolerância ao calor e à seca. E o resultado que isso traz para a braquiária, por ser uma planta muito utilizada, é que ela possui um crescimento rápido e eleva a produção de forragem, onde é muito importante para a criação de animais e proteção ao solo, até usado no plantio direto na agricultura. E a gente tem com a planta C4 na braquiária, a gente melhora o desempenho animal, onde a gente pode ter melhorar a produção de carne e até leite na pecuária. Bom, vamos falar um pouquinho das condições ideais de cultivo da braquiária. Quando falamos de temperatura, a temperatura ideal para a braquiária seria entre 25 e 35 graus Celsius. Por isso ela se desenvolve tão bem em regiões tropicais e subtropicais. Quando a temperatura está abaixo dos 15 graus Celsius, o seu crescimento ficará reduzido. E quando passa dos 40 graus, ela começa a ter estresse fisiológico. O pH do solo, o ideal seria de 5 a 6,5. Quando o pH está abaixo de 5, recomenda-se fazer alcalagem para corrigir a acidez do solo e também acrescentar cálcio e magnésio no solo. Já quando falamos de umidade, a braquiária é bem suscetível a secas por causa do seu sistema radicular profundo. Então, a umidade ideal dela seria entre 60% a 80% da sua capacidade de campo, e com precipitações entre 800 a 1.500 milímetros de chuva por ano. E
luminosidade ela necessita de alta incidência solar. Vai. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da nutrição mineral e da adubação da braquiária. A gente trouxe os principais macronutrientes usados no plantio da braquiária, que seriam o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Bom, o nitrogênio auxilia principalmente na formação de proteínas e na produção de clorofila, tendo como principal indicativo de sua deficiência o amarelamento das folhas. Também temos o fósforo, que auxilia na produção do ATP e no crescimento radicular, tendo como a sua principal característica de deficiência o crescimento lento da braquiária. Também temos o potássio, que auxilia na resistência ao estresse e também ajuda no controle hídrico, tendo como sua principal característica de deficiência a queima das bordas das folhas. Também temos os micronutrientes, que são os nutrientes que a planta precisa, só que em pequenas quantidades. Temos eles: o ferro, zinco, boro e o manganês, e entre outros. A gente trouxe também a adubação recomendada, que seria do fósforo entre 40 e 180 kg por hectare, do potássio entre 40 e 60 kg por hectare e do nitrogênio entre 50 e 150 kg por hectare. Geralmente no plantio da braquiária a gente usa o NPK para fazer a adubação de base, que a gente fala, e a ureia na adubação de cobertura. A adubação também deve ser baseada na análise do solo e nas exigências da cultura para alcançar a melhor produtividade da planta. Agora eu vou falar as principais pragas da braquiária. Aqui temos a cigarrinha das pastagens, que faz a sucção da seiva da planta, causando o amarelamento das folhas e também reduzindo sua produção. Temos também a lagarta do cartucho, que causa a desfolha da planta, reduzindo assim sua taxa fotossintética. Também temos o percevejo castanho, que atacam as raízes, causando a murcha da planta e também falhas nas pastagens. Todas essas pragas podem ser controladas com cultivares resistentes, controle biológico, monitoramento e, quando necessário, o controle químico. Agora eu vou falar sobre as principais doenças. Aqui temos a mancha foliar, que causa manchas marrons nas folhas, reduzindo assim sua taxa fotossintética. Ela é causada por um fungo. Esse controle pode ser cultivares resistentes ou fungicidas sistêmicos ou de contato. Também temos a ferrugem, que também é causada por um fungo. Os principais sintomas dela seriam as pústulas alaranjadas, que são bem visíveis na planta, e seu controle também, manejo nutricional e uso de fungicidas. Também temos a antracnose, que é causada por uma bactéria. Seus sintomas são bem mais visíveis do que as outras, pois suas lesões são bem escuras. O controle também pode ser por sementes certificadas, cultivares resistentes ou até mesmo controle químico. Pode? Vai. Para concluir nossa aula, a braquiária é a principal forrageira utilizada no Brasil. Ela possui um metabolismo fotossintético C4, que permite a presença de alta eficiência no uso de água e no CO2. Isso é fundamental porque ela seja implantada no Cerrado brasileiro e podendo ser utilizada em lugares de déficit hídrico e de solos pouco férteis. Ela é fundamental também para a pecuária e para os sistemas agrícolas. Na pecuária, para a alimentação dos bovinos, e na agricultura, para os plantios diretos, tendo uma conservação de solo, e também nos consórcios de plantio de milho. Ela possui uma grande importância econômica para o Brasil, tendo grandes aspectos tanto na pecuária quanto no Brasil